Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje com um tema super especial, que pode ser um calo ou não na vida de muita gente, pode ser complexo ou não, pode ser profundo ou não. Bem, meu nome é Adriana, para quem me conhece, sou cardiologista e eu gosto tanto de arritmias que acabei também fazendo uma subespecialização em arritmias clínicas no Instituto do Coração da USP. Um pouquinho do meu currículo para quem quiser conhecer. E a maioria das pessoas que me conhecem por aqui não me seguem, principalmente no YouTube. Então, se puder, me siga nas outras redes sociais também, deixe seu comentário, para mim ele é muito importante, tá? Para eu saber se essa aula foi produtiva para você ou não, se ela gerou, agregou de alguma forma na sua vida ou não. Então, para mim, eu amo receber os comentários de vocês, para mim é assim, é uma sensação inenarrável, enfim. Então, se puder, me ajude nisso aí. Bem, e essa aula, pessoal, ela pode ser complexa ou não, igual eu comentei. Essa aula eu costumo falar que existe uma aula de arritmias ventriculares faixa branca e existe uma faixa preta, tá? E assim como a complexidade da faixa preta é muito maior, a complexidade também sobre as arritmias ventriculares são maiores para quem é principalmente especializado nessa área. Mas hoje a maior parte do meu público é estudante de medicina ou estudante de enfermagem que quer aprender um pouco mais sobre eletro. Então eu vou fazer uma aula aqui, faixa branca mesmo, mais basicona. Você que morre de medo dessa arritmia, vou tentar fazer com que você perca parte desse medo. Inclusive a gente que é cardiologista também tem um certo temor em relação a ataque a arritmias de QRS largo, tá certo? Mas vamos para o basicão, e primeiro a gente precisa entender por que o QRS se alarga e por que o ritmo sinusal ele não tem nada de QRS largo. Lembrando bem, isso aqui vocês não podem esquecer, todo ritmo fisiológico ele nasce do nó sinusal ele se conecta com o nó AV, do nó AV para feixe de His, e o feixe de His se divide em ramo direito e ramo esquerdo. Esse é o sistema fantástico que nós temos, é o melhor que temos, tá certo? E é o ideal. O mundo ideal seria isso aqui. E nenhum marcapasso no mundo é melhor do que isso, tá certo? Bem, aqui sou eu, correndo a São Silvestre, no asfalto, ambiente propício, seguro, com uma via destinada apenas para corrida, não tinha carros em movimento, não tinha motos, tinha apenas corredores. E se você é um corredor de rua, você sabe muito bem disso. A via, ela serve para isso. Naquele momento, ela é dedicada exclusivamente para nós corredores de rua. E o sistema de condução é exatamente isso. Ele é uma via nobre, dedicada exclusivamente para a passagem do estímulo elétrico, tá certo? Essa é uma das razões pelas quais essa via ela é mais rápida e, portanto, se ela é mais rápida, gera um QRS mais estreito, tá bom? Então, é o primeiro motivo do QRS ser estreito no ritmo fisiológico, porque a via é nobre, asfaltada, rápida. É diferente, você que corre ou não, mas você deve bem imaginar que é diferente você correr no asfalto e você correr em uma área cheia de obstáculos, como essa da foto, tá certo? É uma área em que o terreno é irregular, em que há obstáculos, isso exige mais esforço, consequentemente, as coisas são mais lentas, tá certo? Qual corredor é mais rápido, o corredor do asfalto ou o corredor de uma área como essa? Obviamente, será o corredor do asfalto. E quem é nosso asfalto? O sistema de condução que eu já descrevi. Esse é nosso asfalto. Tudo que sai fora do asfalto, pessoal, ele é cheio de obstáculos, ele é mais lentificado. Então, se eu tenho um ritmo que sai aqui, músculo papilar, por exemplo, ele não está dentro do sistema de condução habitual. Logo, esse ritmo ele é mais lento. Ele pode surgir em qualquer parte desse músculo cardíaco, tá certo?
e, portanto, conduzir um ritmo que não usa o sistema de condução habitual e, portanto, gerar um QRS, obviamente, mais largo, tá certo? Então, aqui, o motivo das taquicardias ventriculares, principalmente, tá? Serem arritmias de QRS largo, porque elas nascem em áreas completamente fora do sistema de condução habitual, tá certo? Existe um ataque à arritmia chamada ataque supra com aberrância ou taquicardia supraventricular com condução aberrante, é um nome longo, mas que descreve uma coisa interessante. Primeiro, essa arritmia ela nasce aqui da parte supraventricular. Quem é supraventricular são os átrios. Ela nasce no lugar habitual, tá certo? De um estímulo. Entretanto, por N motivos, ela tem uma condução aberrante, ou seja, ela ou bloqueia algum dos ramos ou não passa pelos ramos e com isso gera QRS largo também. E apesar dela começar bem, começar aqui no sistema de condução, usar o nó sinusal muitas vezes, começar bem, ela termina de forma anômala, aberrante, tá? Por isso que fala que é taque supra com condução aberrante, porque a condução dela é aberrante, ela nasce certa, mas continua de uma forma errada, tá certo? Então, só a título de curiosidade também. Bem, dividindo as arritmias ventriculares, nós temos principalmente três: as extrasístoles ventriculares, a taquicardia ventricular, e dentro da TV a gente tem principalmente essa divisão aqui, a monomórfica, que significa uma única morfologia. Isso dá a entender para a gente que ela nasce de um único lugar. A polimórfica, principalmente torsade de Pointes, ou aquelas arritmias que nascem de múltiplos focos, também tendem a ser polimórficas. Sustentada quando dura mais que 30 segundos e não sustentada quando dura menos que 30 segundos. E, por fim, a que eu considero mais tranquila de todas para diagnosticar, que é a fibrilação ventricular. Bem, começando então pelas arritmias ventriculares, vamos começar pelas extrasístoles ventriculares. E o que são extrasístoles ventriculares? É uma arritmia relativamente comum, vocês vão ver ao longo do tempo. Entretanto, não é uma arritmia que dá grandes problemas para vocês no quesito estabilidade ou instabilidade, tá? O paciente não vai chegar parado com você devido a extrasístole, ele não vai chegar com grandes sintomas. Não, é uma coisa mais mais tranquila também. É claro que a condução ambulatorial, em muitos casos, ela é levada a um nível mais detalhado, tá? Apesar de extrasístole parecer tranquilinha, para a gente que é arritmologista, a gente tem um olhar mais peculiar em cima dela. Mas eu não queria destacar isso aqui para vocês agora, porque vocês ainda estão começando a aprender um pouco sobre essas arritmias. Então, entendo que, no geral, a arritmia ventricular, a extrasístole ventricular, o paciente vai chegar com a queixa de palpitação, às vezes incômodo, ele sente aquele descompasso do batimento, às vezes não, mas se ele chegar até você, ele vai chegar com essas queixas de uma certa palpitação, um desconforto, um descompasso no batimento, tá bom? Mas, por definição, ela é um batimento precoce. O que seria isso? Um batimento que vem antes do momento certo. E eu vou mostrar isso no eletro. E ela, consequentemente, tem uma pausa extrasistólica que recicla o intervalo RR. Vou mostrar também. E, por definição, o QRS é maior que 120 milissegundos. Lembrando de novo, pessoal, essa sístole ventricular ela usa um foco diferente do sistema de condução habitual. Logo, esse QRS vai ser maior que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, tá bom? Podem ser mono ou poli, ou seja, podem ser de morfologias iguais ou diferentes. Isoladas, pareadas, em salvas, bigeminadas, trigeminadas, quadrigeminadas, ocultas, são definições que a gente usa mais em laudos de Holter, tá? No dia a dia, o que a gente usa muito é falar em extracístole isolada,
ou falar que ela está bigeminando ou trigeminando. Esses são os termos mais comuns que nós usamos. Os outros nem tanto, tá bom? Os outros ficam mais em laudos de Holter mesmo. E aqui, olha só, nós temos aqui um ritmo sinusal. Veja que o intervalo RR, ele tem a mesma distância, ou seja, esse RR, esse coração bate, cicla em um mesmo tempo, tá certo? E de repente, esse tempo ele é interrompido precocemente. Olha só, o QRS acabou de bater aqui. O último QRS normal, um QRS estreito, sinusal, ele acabou de bater, de repente vem um batimento precoce, não era para ele vir aqui, a distância desse RR é cerca de, deixa eu ver, 3 quadradinhos, então dá 15, 16, uns 17 quadradinhos, a distância de cerca de 17 quadradinhos, e de repente, a cerca de uns 7 quadradinhos, vem um batimento precoce e, olha só, de QRS largo. Qual o nome disso? Extrasístole ventricular, tá? Ela vem precocemente, ela vem com QRS largo e ela recicla o ciclo cardíaco. Olha só, ele bateu aqui, eu esperaria ele bater a 17 quadrados depois, que seria a distância habitual do sinusal, lembrando aqui o que eu acabei de falar para vocês, a distância habitual aqui é cerca de 17 quadradinhos. Era para vir outro estímulo aqui e, na verdade, esse coração, ele tem que dar uma pausa para reiniciar de novo o batimento. E essa pausa é chamada de pausa extrasistólica, tá? Pós-sistólica, tá bom? Pós-extrasistólica. Esse é o nome certo. Pausa pós-extrasistólica. E recicla novamente, tá bom? Então, essa, pessoal, é uma extrasístole ventricular. Observem vocês também que essa extrasístole aqui é exatamente igual a essa outra. Então, muito provavelmente o paciente tem extrasístole monomórfica. E comparando com essa foto aqui, o batimento extrasistólico, ele tenta ser igual a uma ovelha, ele tenta se disfarçar. Ele tenta ser igual ao sinusal, mas ele não consegue. Igual esse doguinho aqui, disfarçado de ovelhas. E com isso destoa, né, pessoal? É nítido ver o quanto que o doguinho está destoando aqui das ovelhas. A mesma coisa é o batimento extrasistólico. Ele destoa completamente em relação ao batimento sinusal, tá certo? Olha um tanto que esse batimento ele é muito mais grosseiro do que o batimento sinusal. Então, essa é a característica também do batimento extrasistólico ventricular. Bem, aqui, para mostrar para vocês, esta extrasístole é igual a esta, que é igual a esta e é igual a esta. Primeira coisa, então, me parece ser uma extrasístole monomórfica. Segunda coisa, eu tenho um batimento normal para uma extrasístole. De novo, um batimento normal, uma extrasístole. Batimento normal, extrasístole. Eu chamo isso de quê? Bigeminismo ventricular. Bigeminismo ventricular, tá certo? Um batimento normal e um batimento extrasistólico. Aqui, novamente, mesma morfologia, olha só, batimento extrasistólico destoando completamente, ele é precoce, vem antes do momento, ele é QRS largo e geralmente não tem P também antes da extrasístole, tá bom? E olha só, aqui que interessante, eu tenho dois batimentos normais, uma extrasístole. Dois batimentos normais, uma extrasístole. Nesse caso aqui eu chamo de trigeminismo ventricular. Tá certo? Aqui, mais um caso. Olha só, um tanto que destoa. É fácil a gente identificar a extrasístole. Ela destoa completamente do
ritmo sinusal, do QRS habitual, um QRS de base alargada, tá certo? Então, se destoa, é uma extrasístole isolada. E aqui a classificação que a gente habitualmente usa. Bigeminismo, quando eu tenho, para cada batimento sinusal, eu tenho uma extrasístole, então um sinusal, uma extrasístole, um sinusal, uma extrasístole. Trigeminismo, quando eu tenho dois sinusais e uma extrasístole, dois sinusais, uma extrasístole, e assim por diante. Quadrigeminismo, quando eu tenho 4 batimentos em que 3 são sinusais e o quarto é extrasístole, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui um Holter, tá? Eu até ao momento eu só mostrei extrasístole monomórfica e aqui o exemplo de uma extrasístole polimórfica. Olha só, essa extrasístole aqui é igual a essa. Nós temos que olhar nas 3 derivações, tá bom? Lembrando que o Holter geralmente são 3 canais. Então, olha só, é bem semelhante a primeira com a terceira. Entretanto, olha a diferença da segunda extrasístole com a terceira. Aqui é completamente positivo, aqui ela é mais baixinha. Olha o tanto que é diferente. A isso, nós damos o nome de extrasístole polimórfica. Isso significa que ela está nascendo de lugares diferentes, tá? Isso é importante para a gente que é arritmologista, porque eventualmente quando a gente indica ablação, a gente tem que saber onde vai ser cauterizado. E se eu tenho focos distintos, isso significa mais cauterização em lugares diferentes, o que não é muito bom, tá bom? Enfim, arritmias no PS é como esse doguinho também, não vai dar tanto trabalho para vocês, vai ser uma coisa dócil, tá? Sem grandes emoções no pronto-socorro, tá certo? Então, arritmias ventriculares do tipo extrasístole ventricular, eu não me preocupo tanto. Já no ambulatório, é claro, eu tenho um olhar mais cuidadoso, mas no pronto-socorro ali, em caráter de emergência, para saber se o paciente está em risco ou não, não é uma arritmia que vai causar dor de cabeça para vocês, tá bom? Partindo então para a fibrilação ventricular, nossa próxima arritmia, e a que eu acho mais fácil, viu? Para ser bem sincero, eu acho que todos nós já desenhamos uma fibrilação ventricular na vida. Olha só, esse garoto desenhando uma fibrilação ventricular, que é exatamente isso, esse ritmo assim que não tem muita ciência, não tem muita, enfim, não tem muita razão de ser. É um rabisco literalmente igual ele está fazendo. A diferença é que a gente registra isso em linha reta. Então, a fibrilação ventricular é um ritmo totalmente desorganizado, sem grandes achados, é uma coisa realmente de um garoto rabiscando literalmente o papel. E uma coisa interessante é que não existe fibrilação ventricular estável, tá? Isso aqui, pessoal, é ritmo de parada. O paciente está dessa forma, está conversando, muito provavelmente o erro é no aparelho, tá bom? Por isso que tem aquele protocolo bem famoso, que vocês já devem ter ouvido, que é isso aqui para tentar identificar se tem algum erro. Porque se o paciente estiver bem, tem que verificar cabos, ganhos, derivações, tá bom? Porque FV é ritmo de parada e o paciente, consequentemente, já está para lá de Bagdá, literalmente, tá bom? Encontrou esse ritmo, pessoal, inclusive é um ritmo muito difícil de ser registrado em eletro, porque quando a gente vê ele, geralmente a gente vê no monitor e já parte para o choque, tá bom? Eu, particularmente, nunca consegui registrar um ritmo de fibrilação ventricular pelo fator tempo, tá certo? Quando eu identifiquei FV na minha vida foi através do monitor e eu tive que tomar uma conduta ali rápida, porque esse paciente está literalmente partindo, indo de arrasta para cima, tá bom? Então, isso aqui é igual a choque, tá certo? Então, choque nesse paciente. Aqui, um eletro belíssimo, tá? Que contém aqui duas arritmias importantíssimas ventriculares, e são as duas mais complexas, perigosas, são as duas que realmente pode levar o paciente a óbito.
Aqui nesse primeiro eletro, olha só que interessante. Um eletro belíssimo que me mostra aqui um supra de ST em parede inferior, D2, aqui D3 no caso, D2 e AVF, que são as paredes responsáveis por enxergar as derivações aqui, a parede inferior do coração, está suprada, tá bom? Olha onde está o ponto J desse paciente, bem longe da linha de base, tá certo? Então, um baita supra aqui. Então, é um IAM com supra de ST, que se degringolou para taquicardia ventricular. Observem que é um ritmo bem mais organizado, é um ritmo completamente diferente da FV. E o grande perigo da TV é justamente degringolar para FV, esse ritmo totalmente desorganizado. No caso aqui, o paciente sofreu um infarto, do infarto ele teve uma arritmia grave, uma TV, e da TV ele degringolou para uma FV. E lembrando novamente, tratamento de FV é choque, tá certo? Não existe FV estável. E eu vou martelar muito isso na cabeça de vocês. Viu isso aqui? Tem que correr, tá certo? Por fim, a taquicardia ventricular. Essa é a que dá mais trabalho para a gente. E essa é a que eu falei também que divide uma aula. A aula pode ser muito difícil, dependendo por conta dessa arritmia aqui específica, que é a taquicardia ventricular, tá bom? Existem algumas coisas, pessoal, que a gente precisa saber sobre a taquicardia ventricular. E o mais importante dela, você que está começando a aprender eletro, tenha em mente uma coisa sobre TV. Primeira coisa que você tem que saber não é nem identificar se é TV ou não, é identificar se esse paciente está estável ou se o paciente está instável. Na extracístole ventricular, eu já falei, não vai dar grandes trabalhos para vocês não vão ter que sair correndo por conta desse paciente. Na FV, sempre tem que sair correndo, porque é igual a choque, tá bom? E na TV, depende. Na TV, ele pode estar estável ou instável e a conduta ser diferente. E às vezes você não sabe nem identificar. Primeira coisa é tentar identificar um ataque à arritmia de QRS largo. Primeira coisa é essa. Olha só, a gente está aqui diante de um eletro. Vamos supor que eu nunca vi eletro na minha vida. Esse eletro é totalmente diferente do sinusal, tá bom? Eu não enxergo aqui P, eu não enxergo aquela ordem P, QRS, T. Não enxergo. Não existe essa ordem aqui. O que eu enxergo é um QRS largo, tá certo? Outra coisa que eu enxergo aqui, além do QRS largo, a frequência é muito elevada. Frequência aqui cerca de 300. Olha só, a distância entre um QRS e outro está batendo aqui cerca de 300 batimentos. Então, eu tenho um ataque à arritmia de QRS largo, com uma frequência cardíaca de 300 batimentos, mais ou menos, super rápido. O paciente vai instabilizar, pessoal. Assim, é quase que uma promessa. Existem pacientes que toleram uma frequência tão alta assim, existem. Muitas vezes eu já peguei TV que o paciente conversa comigo, ele está super bem, só que é uma arritmia que incomoda muito a gente e que a gente fica muito preocupado no plantão, tá bom? Porque justamente esse batimento cardíaco de 300 pode levar a uma fadiga cardíaca, pode ser que esse coração não aguente bater tão rápido tanto tempo, tá bom? Isso aqui tem seus efeitos deletérios, tá bom? O débito cardíaco não é adequado, a demanda cardíaca não fica adequada, com isso eu posso ter problemas de perfusão, porque esse coração não enche, ele consequentemente não se esvazia bem, uma série de coisas pode acontecer. Gente, 300 batimentos por minuto não é brincadeira, isso aqui leva a um consumo energético também altíssimo. Então, isso aqui, para instabilizar, mesmo que o paciente esteja bem, a chance de instabilizar é grande, incomoda qualquer cardiologista, vocês podem ter certeza disso. Então, pegou isso aqui, você tem que saber, pelo menos, identificar que é um ataque cardíaco de QRS largo, frequência de 300 batimentos. E sempre vem à sua mente, não é para vir, isso é TV? Não é a primeira pergunta que você deve fazer. A primeira pergunta é, se o paciente está estável ou esse paciente está instável. E o que é critérios de estabilidade e critérios de instabilidade?
E aqui eu coloco para vocês os 4Ds, que é um macete para ajudar aí na definição de estável ou instável. Por que, Adriana? Porque se tiver instável, gente, é choque, tá bom? Igual a FV. É choque, pronto, acabou. Agora, se tiver estável, aí eu vou definir outras condutas, tá bom? Vai depender de uma série de variáveis, inclusive da identificação dessa arritmia. Então, os 4Ds, quais são? Glasgow, que são diminuição do nível de consciência, tá? O paciente está conversando com você, de repente ele começa a ficar sonolento, de repente ele começa a falar coisa com coisa, tá? Então, isso aqui é um critério de instabilidade. Preciso ter os 4? Não. Se eu tiver só um, isso já fecha para instabilidade e eu já estou autorizado a dar choque nesse paciente. Outra coisa, hipotensão, diminuição da pressão, tá? Critério de instabilidade importante. Outro D, dispneia. E lembrando que na dispneia, pessoal, vale também a queda de saturação, tá? Não leve em conta apenas a frequência respiratória, leve em conta também a saturação. O paciente chegou para você respirando 96 em ar ambiente, de repente começa a saturar 88, começa a precisar de catéter de O2, começa a subir esse aporte aqui, aumentar, enfim, aumentar a demanda por O2, esse paciente está instabilizando, tá certo? Esse paciente está instável. E às vezes ele tolera saturações mais baixas. Então não espere apenas dispneia. Considere também a queda de saturação como um padrão, tá bom? E o quarto D, que é a dor torácica anginosa, tá? Pessoal, e é anginosa. Lembre que a dor torácica anginosa ela tem características bem diferentes da dor torácica atípica. Essa daqui é atípica, tá bom? Como que é a dor torácica anginosa típica? É a dor em queimação, retroesternal ou em precórdio, que muitas vezes irradia para a mandíbula ou irradia para o membro superior esquerdo, pode irradiar para os 2 membros superiores também, tá? Ou a epigastralgia, enfim, isso tudo para a gente é dor torácica aqui que a gente considera típica, tá certo? Então, muito cuidado com o paciente que está com ataque à arritmia e está tendo esse padrão de dor torácica que sugere uma síndrome coronariana aguda, tá bom? Então, os 4Ds aqui para vocês terem em mente, tá? Qualquer um deles presente, eu vou chocar esse paciente. E aqui, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui de 1 minutinho para contar sobre a grande novidade que eu quero fazer meu curso presencial de eletro aqui em São Paulo, tá certo? No dia 20/6 de 2026, um dia inteiro, das 8 às 17 horas, falando sobre eletro, tá bom? Coloquei um QR Code aqui para você se inscrever. Será um prazer te conhecer, tá? As vagas são limitadas, são 20 vagas e eu fiz isso de propósito, porque menos vagas, isso permite maior interação, você pode tirar sua dúvida. Então é um curso completamente diferente do habitual. Tem apostila física, são mais de 50 traçados, então você vai aprender eletro. Não tem slides, os slides que tem são os slides do traçado, tá? É uma aula que eu dou praticamente no quadro, justamente para que você preste atenção. E eu vou estar ali a todo momento enchendo o seu saco, literalmente, porque vai ser um dia inteiro presencial, tá? E eu dei esse nome ECG sem enrolação porque a maioria dos cursos, ou grande parte deles, dá uma enrolada em vocês, ou vocês enrolam para assistir, porque a coisa está no computador, você enrola, você fica distraído com um monte de coisas, enfim, esse aqui não tem jeito, ele é 100% presencial, uma sala pequena, com 20 pessoas, e eu enchendo o seu saco o dia inteiro. É o melhor custo-benefício do mercado também, tá? Você não vai encontrar alguém que tenha o meu currículo cobrando tão barato para fazer um curso de eletro. E pode ser parcelado em até 12 vezes para quem é chorão, tá bom? E é isso, espero vocês, tá bom? Eu tô super empolgada com isso aqui. Eu particularmente prefiro o curso presencial do que o slide, porque aqui eu não recebo o feedback de vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo ou não sei qual a dúvida. E no presencial eu já sei, a cara de vocês contam, a cara de assustado que vocês têm ao ver um eletrocardiograma é uma coisa
é digna de nota. Enfim, então no presencial eu particularmente gosto muito. Bem, continuando sobre a taquicardia ventricular. Então nós aprendemos que ela é uma arritmia de QRS alargado, tá certo? Entretanto, tem um calo, um pequeno calcanhar de Aquiles aqui na taquicardia ventricular. Eu poderia chamar todas as taquiarritmias de QRS largo, assim como essa daqui, de TV, mas eu não posso, tá? Em 80% das vezes, uma arritmia que se manifesta com QRS largo e frequência cardíaca acima de 100 BPM, em 80% das vezes isso vai ser TV. Entretanto, em 20% das vezes ela vai ser taquicardia supraventricular com aberrância de condução. Para isso, pessoal, o diagnóstico às vezes é difícil, tá? Às vezes é uma matéria que dá trabalho até para gente que fez a subespecialidade. Existem uma série de algoritmos, algoritmo de Santos, Brugada, Verikey, Pava, Basel e diversos outros, que são pessoas que tentou criar algoritmos que identificassem com precisão a diferença entre TV e TAC supra com aberrância, tá certo? Aqui eu não vou aprofundar nesses critérios. Eu escolhi aprofundar apenas no de Santos, primeiro porque ele é brasileiro, ele fez a tese de doutorado dele no INCOR, tá? No Instituto do Coração da USP. E segundo, porque eu acho ele um critério um pouco mais fácil, tá? Chamado também de D12 V16. Eu vou explicar o porquê isso mais à frente. Então, voltando aqui à questão do faixa branca e faixa preta, eu vou tentar focar um pouco mais na faixa branca dessa matéria, que é muito difícil. Lembrando de novo, pessoal, as arritmias ventriculares, elas são arritmias que passam por obstáculos, passam por terrenos irregulares, tá bom? Por isso elas têm QRS largos, tá certo? Enquanto que o ritmo sinusal, ele está no asfalto, está num ambiente mais propício, enfim, é outro cenário. E o principal diagnóstico é ataque supra com aberrância. Lembrando que ataque supra, ela nasce bem, ela até usa o nosso sinusal, pode usar em alguns casos, pode ser que não, mas na hora de descer, ela acaba ou bloqueando uma das vias, ou indo por outras vias que não seja o sistema de condução normal. É como se ela começasse bem e terminasse mal, tá bom? Então, essa é ataque supra com aberrância de condução, por isso que ela faz QRS largo, tá bom? Porque em dado momento ela deixa de ir pelo sistema de condução habitual. Então, aqui eu já falei, 80% das arritmias com QRS largo, elas são TVs, tá? Enquanto que 20% são TAC supra com aberrância. Faixa branca para a gente iniciar aqui. Tem um critério que todo cardiologista ama, deixei o primeiro aqui, não foi à toa, que é olhar a VR, tá bom? A VR, pessoal, ele sempre é negativo no ritmo sinusal. Mas na TV, em muitos casos, o AVR ele é positivo. Quando fala que R inicial, isso significa que esse QRS ele vai ser positivo. Por quê? Porque ele está para cima. Lembrando que QRS para cima, ele é positivo. QRS para baixo, ele é negativo. QRS que tem um componente positivo e negativo, eu tenho que olhar quem é maior. Nesse caso aqui ficou quase que igual, mas parece que o positivo é maior, tá bom? Então você olha a predominância do QRS para saber se ele é positivo ou não. Outro critério que eu deixei aqui, dissociação atrioventricular. Por quê? Esse critério é bom para entender no BAV, por exemplo, o BAVT, tá bom? Porque o BAVT ele tem uma dissociação, átrios e ventrículos contraem de forma independente. Concordância precordial, ou seja, de V1 a V6, ou todo positivo ou todo negativo, sugere TV. Eixo indeterminado, lembrando o eixo indeterminado, onde ele está? É o desvio extremo de eixo, tá bom? Em que AVF é negativo e D1 também é negativo, ambos são negativos,
tá certo? Então, esse é o desvio de eixo extremo ou eixo indeterminado. E, por fim, o algoritmo de Santos, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, D12V16. Eu vou explicar adiante o que significa isso, tá? Santos, na proposta dele, o que ele pensou? Ele partiu do pressuposto que nas derivações D1, D2, V1 e V6, por isso que a gente chama D12 e V16, que é para decorar isso aqui. Se eu tiver predominância dessas derivações negativas, nas 4, sugerem TV. Se por acaso 3 das 4 forem negativas, isso também sugere TV. Se por acaso apenas 2 das 4 forem negativas, D1 e V6 obrigatoriamente tem que ser incluído para ser chamado de TV. Se não, TAC supra com aberrância, tá certo? A gente vai aprender isso, calma. Olha só, primeiro eletro aqui. Primeira coisa, pessoal, é um QRS, é um eletro. Deixa eu tentar dar zoom aqui. É um QRS alargado. É um ataque à arritmia de QRS largo. Olha só, batendo a mais ou menos 300 também, um pouco menos que 300 batimentos, com um QRS largo. Eu não identifico PQRST, tá certo? Então, isso aqui é uma arritmia de QRS largo, tá certo? Primeira coisa é essa. Segunda coisa que eu falei para vocês, que é sempre, que você sempre tem que pensar, é se o paciente está estável ou instável, tá certo? Eu avancei todos os slides. Espera aí, deixa eu me... Aqui. Primeira pergunta, está estável ou instável? Eu, de forma proposital, coloquei todos os pacientes aqui estáveis, justamente para a gente tentar identificar se isso é TV ou TAC supra com aberrância, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro critério, R inicial em AVR. Olha só. O R aqui, vamos dar zoom aqui. Ele está positivo ou está negativo? Eu tenho um QRS largo, mas eu não sei se ele está positivo ou se ele está negativo. Como eu sei que um QRS assim está positivo ou negativo? Ele tem, pessoal, que... Olha só, qual o menor ângulo? O de baixo ou o de cima? Aqui o de cima tem um ângulo menor, tá certo? Isso significa que a polaridade é voltada para cima, então esse QRS é positivo. Quer saber se esse QRS é positivo ou negativo? Veja o ângulo dele. O que for menor é o ângulo voltado para ele. Então aqui, ó, é um QRS positivo. Isso é o quê? É uma onda R, tá bom? Então isso aqui é uma onda R inicial em AVR. Isso sugere para a gente TV. Lembrando, pessoal, AVR nunca é positiva, tá bom? No ritmo sinusal, AVR ele é negativo. Eu coloquei a foto aqui do eixo justamente por isso. Olha só, se o ritmo nasce aqui do nó sinusal e desce, ele está indo nessa direção. Nessa direção significa que eu estou me aproximando aqui de D2, de D1, de AVF, ou seja, estou positivando, enquanto que eu estou me distanciando de AVR, negativando. Se eu tenho o contrário acontecendo, AVR ficando positivo, isso significa que o estímulo está se aproximando de AVR, se AVR é positivo, tá certo? E a TV é justamente isso. Não é toda TV que tem AVR positivo, mas viu AVR positivo em arritmia de QRS largo, isso sugere grandemente, fortemente que isso seja TV. Justamente porque o estímulo está nascendo aqui de baixo e indo lá para cima, tá bom? Então, aqui o primeiro critério da aula, a gente já tem R inicial em AVR positivo, tá bom? R inicial, que é positivo, a mesma coisa. Dissociação atrioventricular. O que é dissociação atrioventricular? Pessoal, eu trouxe isso aqui, não foi à toa. Foi justamente para tentar já ensinar vocês um pouquinho lá sobre o BAVT. No BAVT, o que acontece? Eu tenho aqui um coração, vamos supor que é um coração não muito bonito, em que eu tenho átrios e ventrículos, tá certo? Tem umas 4 câmeras aqui.
Quando eu falo que algo está dissociado no eletrocardiograma, isso significa que os compartimentos superiores funcionam de forma independente dos compartimentos inferiores, tá certo? Então, a onda P aqui, ela vai ser lançada independente. Então, eu fico lançando onda P aqui, numa frequência que ela quer, tá? O átrio quer, não mais é a frequência do QRS, nem nada disso, tá? Porque quando eu falo PQRS, o que eu subentendo? Que há uma sequência do batimento. PQRS-T. O QRS só vai acontecer se a P acontecer. E assim de forma sucessiva. É assim que eu espero. Átrio contrai primeiro, depois ventrículo, há uma ordem, tá? Mas de repente, aqui nesse caso de dissociação, nós perdemos essa ordem. E átrio começa a bater do jeito que ele quer, numa frequência que ele escolhe, e o ventrículo faz a mesma coisa. E nessa brincadeira de cada um fazer a mesma coisa, vou colocar aqui a mesma distância dos QRS, tá bom? Porque o QRS está numa frequência e a onda P está em outra. E é uma frequência que ele deseja, tá certo? Nessa brincadeira de átrio e ventrículo ser independente, cada um declarar a sua independência, o que acontece com o ritmo? A onda P, ora vai cair na frente do QRS, ora vai cair depois do QRS, ora vai cair dentro do QRS. Isso se chama dissociação átrio-ventricular, tá certo? Então, como que a gente vê isso aqui numa arritmia ventricular? Como enxergar isso aqui, né? Aqui, por exemplo, vamos ver, nem sempre, pessoal, é fácil de ver onda P em uma arritmia com QRS largo, tá bom? Aqui me parece que tem uma P aqui. Por que que eu sei? Porque tem uma deformidade que aqui já não tem, mas aqui parece ter, tá vendo? Eu tenho uma P deformando, entretanto, essa P me parece cair sempre no mesmo local. Esse elétron não parece estar dissociado, tá certo? Teria que olhar derivação por derivação. A gente vai ter outros elétrons melhores de ver, tá? Esse aqui não é melhor, ainda mais que eu coloquei uma figura aqui na frente. Mas tem elétrons melhores de ver isso, tá certo? Não me parece. A dissociação você teria que enxergar P entrando dentro do QRS, então P ora aqui dentro, ora aqui atrás, ora no meio. Você ia enxergar essa onda P como se ela estivesse caminhando entre esse QRS. E a gente não vê isso de forma clara nesse eletrocardiograma. Outra coisa, concordância precordial. Tudo positivo de V1 a V6 ou tudo negativo. De novo, como que a gente enxerga positividade ou negatividade? Qual ângulo aqui em V1, por exemplo, está maior? Menor, quer dizer. Olha só, para cima. Então, isso aqui é positivo, tá? V1 é positivo, V2 positivo, V3 mudou, negativo. V4 negativo, V5 negativo, V6 negativo. Tem concordância? Não tem. Teria que ser ou tudo positivo ou tudo negativo. Não enxergo isso aqui. Outro critério, eixo indeterminado. D1 e AVF negativos. Olha só, D1 é negativo, voltado para baixo, lembra do ângulo. E AVF também é negativo, o ângulo também é menor para baixo. Logo, esse eixo aqui é desvio extremo de eixo. Se você não sabe ver eixo, eu fiz uma aula aqui no YouTube completa sobre eixo cardíaco. Então, vai lá assistir para você aprender a identificar o eixo de um elétron. E, por fim, o algoritmo de Santos, D12, V16. A gente olha D1, D2, V1 e V6. E elas têm que ser negativas. Vamos ver, D1 está negativo, D2 está negativo, V1 está positivo e V6 está negativo. Então, eu tenho 3 negativas e uma positiva. Logo, isso aqui é o quê? Por Santos, taquicardia ventricular, tá bom? E se você quiser brincar com os outros critérios, Verikay, Brugada, fique à vontade, tá certo? Mais outro eletro aqui, de novo, uma taquiarritmia, QRS largo, frequência alta.
Está estável ou instável? Aqui eu fiz de propósito, todos estarão estáveis, tá? Então vamos começar. AVR, como está AVR? Olha só, AVR aqui está voltado para baixo, percebam, o ângulo menor é voltado para baixo, logo ele está negativo. Opa, eu esperava que a VR estava positivo. Posso descartar a TV só por esse critério? Não, vamos olhar o restante, tá? Concordância de derivações precordiais, V1 a V6, ou tudo positivo ou tudo negativo. V1 está como? Negativo. V2, negativo. V3, negativo. V4, negativo. V5 parece que está mais negativo. V6 também negativo. Logo, isso aqui é o quê? Sugere TV. Temos, então, um critério que sugere TV e outro que sugere TAC supra. E, pessoal, a arritmia de QRS largo é exatamente isso. Você vai usar vários critérios e os critérios divergem entre si. É exatamente isso. E você, de uma forma, um julgamento maior, vai definir o que é o quê, tá? E às vezes a gente não consegue definir também. Por isso que eu falo que a arritmia ventricular, a taquicardia ventricular, ela pode ser uma matéria densa. Vamos aplicar Santos. Santos, D12, lembrando, V16. D12 e V16. D1 está como? Negativo. D2, positivo. V1 está como? Negativo. E V6 está negativo também. Então, nós temos 3 negativas e uma positiva. Isso sugere o quê? TV. Vamos ver o eixo? D1 está negativo. Então, o eixo está ou aqui ou aqui. E a VF está positivo, então o eixo só pode estar aqui, ó, desviado à direita, tá? Na TV eu espero mais eixo indeterminado, tá bom? Mas aqui por Santos sugeriu muito TV, então eu vou ficar com Santos, um critério aqui de TV pra gente. Outro eletro, vamos lá. AVR, olha só, AVR bem positivo. Lembrando o ângulo de cima é menor, então isso aqui está positivo. Sugere o quê? Taquicardia ventricular, tá bom? V1 a V6, tem concordância? Vamos ver. V1 tá positivo, V2 positivo, V3 positivo, V4 negativo, V5 negativo, V6 também negativo. Não tem concordância precordial. Então, eu tenho um critério que fala a favor, outro que não fala a favor. Vamos ver Santos. D12, V16. D1 está negativo. D2, negativo. V5 e V6, negativo também. Logo, eu tenho 4 derivações das de Santos negativas. Isso sugere TV, tá bom? O eixo aqui está bem difícil de ver. Isso aqui me parece positivo. A VF positivo deu negativo, mesmo lugar do anterior. Negativo pode ser aqui ou aqui em relação à VF, em relação a D1, quer dizer, e a VF positivo. Então, esse eixo está aqui, ó, desviado à direita, tá certo? Vamos para o próximo eletro. E é assim mesmo, gente, os critérios, eles se tornam fáceis à medida que você usa. Talvez é a primeira vez que você está vendo os critérios sendo aplicados e está dando um desespero em vocês. Não fique assim. Vamos continuar. AVR. AVR está bem difícil, mas parece que é negativo. Ó. AVR negativo. Opa, já não me parece que é um ritmo... Será que é TV? Vamos ver. Concordância precordial, V1 a V6. Olha só, aqui está negativo, negativo, negativo. Por quê, pessoal? Olha o ângulo aqui, ó. O ângulo aqui é mais agudo do que o ângulo aqui de cima. Quanto menor o ângulo, a positividade e a negatividade vai estar apontada para o menor ângulo. Aqui negativa, e aqui também negativa. Olha só, temos concordância precordial. Vamos fazer Santos? Santos aqui parece estar negativo, às vezes dá dúvida mesmo, tá? Faz parte. Aqui, um eixo bem difícil de definir, ó. Tá negativo ou tá positivo? Tá bem semelhante, ó. Vou pular D2. D2 teria que contar aqui quadradinho por quadradinho. Vamos ver se a gente consegue. Olha só.
um quadradinho aqui está ocupando mais ou menos um quadradinho e um pouquinho. Aqui, a mesma coisa praticamente. Mas parece que a cintura de cima é mais curta. Então, daria positivo para isso aqui. E às vezes é difícil mesmo, viu, pessoal? Então, positivo em D2. Vamos ver V5 e V6, ver se fica mais fácil. Ó, V5 e V6 me ajuda. V5 é negativo, eu vejo que o ângulo aqui claramente ele é mais agudo. E V6 também é negativo, então eu fico mais tranquila. Olha só, então eu tenho três negativas e uma positiva. Isso por Santos é o quê? TV. Tá certo? Vamos para o próximo eletro. Vai treinando, pessoal, é exatamente assim. E aqui eu coloquei os critérios mais básicos, tá? Não se assustem. Olha só, AVR, vamos começar por AVR, positivo. AVR está positivo. Vamos ver V1 a V6? V1 positivo, V2 positivo, V3 positivo, V4 positivo, V5 começou a negativar, V6 negativo. Então, eu tenho aqui discordância precordial. Então, já não me fala a favor de TV. Vamos ver Santos? Santos, D12, V16, para não esquecer, tá? Negativo. D1 negativo. D2 negativo também. V1 positivo. E V6 negativo. Então, eu tenho 3 negativas e uma positiva. Isso é o quê? TV. Então, eu tenho mais coisas a favor de TV, tá bom? Do que taquissupra com aberrância. Próximo eletro aqui. Vamos ver. AVR. AVR positivo. Positivo fala a favor de quê? TV. Vamos olhar as precordiais, V1 a V6. V1 está positivo, V2 positivo, V3 positivo, V4 negativo, V5 negativo, V6 negativo. Ou seja, já tem uma discordância precordial, já não me fala a favor de TV mais. Vamos olhar Santos. D1 negativo, D2 negativo, V5 e V6 negativo. Logo, eu tenho TV, tá certo? Um critério que eu não estou aplicando aqui para vocês, vamos aplicar nesse, a da dissociação atrioventricular. Eu gosto de pegar D2, tá bom? E tentar identificar onde tem P. Ah, Adriana, como é que eu sei onde tem P? Olha onde está deformando. Olha só, eu tenho uma deformidade aqui. Eu tenho uma deformidade aqui. Como que eu sei? Porque o desenho do outro QRS é completamente distinto. E aqui, pessoal, olha que interessante. Aqui eu tenho uma P antes do QRS. E aqui eu tenho uma P depois do QRS. Isso sugere o quê? Dissociação AV, tá bom? Então, é um critério fortíssimo que sugere taquicardia ventricular. Você pode olhar em outras derivações também, mas eu gosto de olhar o D2 longo, porque dá tempo dessa P se desconectar desse QRS, tá bom? Dá tempo de olhar melhor. Vamos olhar aqui outro traçado. Olha só, AVR. AVR está o quê? Positivo. Isso fala fortemente a favor de TV, tá certo? Vamos ver V1 a V6. V1 positivo, V2 positivo, V3 está meio que ISO aqui, tá? Vou deixar isso. V4 já negativo. V6, V5 e V6 negativo também. Olha só, tenho discordância precordial. Isso não fala a favor de TV. Vamos olhar Santos? D12, V16. Então, como que tá D1? Negativo. Como que tá D2? Negativo também. Como que tá V5? Negativo. Como que tá V6? Negativo. Tá vendo? Rapidinho você aplica Santos. Então, pelos critérios de Santos, isso aqui é taquicardia ventricular. Será que está dissociado, pessoal? Vamos dar uma olhada com calma aqui, ó. Vamos olhar um D2 novo. Eu já identifiquei uma P caindo aqui, outra P caindo aqui, outra aqui. Mas observem vocês que não parece cair P em outro local. Cai só P antes da QRS. Isso é dissociação? Não, isso não é considerado dissociação. A dissociação, obrigatoriamente, essa P ela tem que cair antes, depois, durante o QRS.
ela tem que literalmente estar dissociada, e aqui não me apresenta a dissociação, me apresenta ela sempre batendo no mesmo lugar, tá bom? Então isso aqui não sugere, esse critério específico não sugere TV. Eixo, vamos ver o eixo, D1 está negativo, AVF negativo, olha só, temos um eixo com desvio extremo, tá bom? Então esse eixo é indeterminado, sugere TV também. Por Santos ser um algoritmo, ser um critério mais forte que os outros, eu levo ele mais em conta também do que os outros. Entretanto, a gente sempre aplica vários, tá, pessoal? Isso lá na arritmia, quando eu fazia no INCOR, na USP, os chefes todos aplicavam todos os critérios, tá bom? Por quê? Porque TV é difícil mesmo, tá? Para ver se os critérios entram em consenso, em acordo. Vamos olhar aqui mais um eletro. AVR. AVR está como? Negativo, tá bom? Negativo fala contra a TV. V1 a V6, V1 positivo, V2 positivo, V3 positivo, V4 positivo, V5 positivo, V6 positivo. Opa, é sempre assim, é um a favor, outro contra, faz parte. TV não. Tá que a arritmia de QRS largo é exatamente isso, é um nó na cabeça. Então eu tenho um critério a favor, outro contra. Vamos aplicar Santos, que é um algoritmo mais fidedigno? Olha só, D1 positivo, D2 positivo, V5 e V6 positivo. Olha só, temos Santos negativo, D12 e V16, Santos TAC supra com aberrância. Finalmente, um elétron de TAC supra com aberrância, que não é taquicardia ventricular. Vamos ver se está dissociado? Isso aqui deve ser bom para ver. Olha só, no D3 eu identifiquei a P. Uma P depois do QRS. Mas observem vocês que ela não se mexe, ela fica sempre no mesmo lugar. Isso é dissociação? Não é dissociação. Mas não sugere taquicardia ventricular, tá bom? Precisaria estar dissociado para sugerir. Vamos ver um outro eletro. Vamos lá, começar em AVR. AVR está como? Negativo. Isso não me sugere TV. Vamos ver V1 a V6? Negativo, negativo, positivo, 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 positivo. Então aqui tem discordância, não sugere TV também. Vamos olhar Santos, D12, V16, D1 positivo, D2 positivo, V5 positivo e V6 positivo. Olha só, TAC supra com aberrância. Todos os critérios, todas as derivações de Santos deram negativas, deram positivas, quer dizer, então isso é TAC supra com aberrância. Tem dissociação? Vamos dar uma olhada, ver se a gente consegue identificar onde está caindo a P. Às vezes, pessoal, é difícil identificar onde cai a P, tá? Me parece que é aqui, ó, tá vendo? Tem uma deformação logo depois da T e ela se mantém fixa. E isso aqui sugere que não esteja dissociado, tá bom? Você dá uma olhada nas outras derivações para ver se é isso mesmo. Aqui eu vi uma deformação, aqui na verdade, mas não me parece ter, aqui ó, tem uma P aqui. Não está claro, nem todo eletro fica claro, aqui ó, tem uma, me parece ter uma Pzinha aqui também, ó. Aqui talvez, sempre no mesmo lugar, tá vendo que tem uma deformidade aqui sempre no mesmo lugar? Se está sempre no mesmo lugar, isso não está dissociado. Fico relaxada quanto a esse critério, tá bom? Então, aqui por Santos, tá aqui supra com aberrância, AVR também negativo. Não tem discordância precordial, então me parece realmente TAC supra com aberrância. Interessante, pessoal, que a TAC supra com aberrância, ela tem um QRS também um pouco mais estreito, tá? Não é regra, mas geralmente o QRS ele é um pouco mais estreito em relação à TV. A TV ela produz QRS mais largos, olha só esse QRS aqui, bem mais largo. Bem, e é basicamente isso. Então, recapitulando algumas coisas, nas arritmias ventriculares, temos 80% de chances de ser TV, nas taquiarritmias de QRS largo, e 20% apenas de ser TAC supra. Pratique esses critérios aqui,
Então, volte o vídeo e veja comigo, eu fazendo os critérios junto com você, aprender o que é positivo, o que é RS positivo, o que é RS negativo, aprender o que é dissociação e vá aprendendo aí, vai praticando, tá bom? Isso aqui é prática, pessoal, muita prática. Bem, a TV polimórfica é uma TV um pouco mais tranquila, que é justamente aquela TV Torsades de Pointes, que foi um francês que descreveu, é uma taquicardia ventricular relacionada ao QT longo, tá certo? Ela tem um componente positivo e, de repente, ela negativa. Por isso que chama torção das pontas, tá? Ela é fácil de identificar justamente por essa característica. Ela tem sua fase positiva e sua fase negativa, e ela é considerada uma taquicardia polimórfica por conta disso, tá bom? Aqui mais um eletro que sugere taquicardia polimórfica, ventricular polimórfica, Torsades de Pointes. Olha só, aqui tá negativo, 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 e de repente vira a polaridade para cima, tá? Torção das pontas, justamente essa característica dela mudar a polaridade da arritmia, tá? Então, é uma arritmia relativamente simples da gente diagnosticar também, tá bom? Que dá mais trabalho. Essa daqui não precisa aplicar critérios, tá? O critério é basicamente isso, dela ser positiva e de repente ela vira negativa ou vice-versa, tá bom? Igual nesse caso aqui, ela tá positiva e de repente ela se torna negativa. Ela muda a polaridade completamente, positiva, positiva, e aqui vira negativa e assim sucessivamente, tá bom? Essa não precisa de critérios. Aqui novamente ela positiva, depois negativa. E é isso, pessoal. Então, recapitulando a aula toda, nós temos as extrasístoles, que são um pouco mais tranquilas, tá? Que fazem parte das arritmias ventriculares. Lembrando do doguinho, não vai ser algo que vai causar muita perturbação para vocês no pronto-socorro. É um paciente que eu fico mais tranquila. Lembrando do doguinho disfarçado, a extrasístole é um doguinho disfarçado que tenta ser sinusal, mas percebam vocês que ele destoa completamente das ovelhinhas. Ele destoa completamente do ritmo sinusal, tá? A FV, todo mundo já desenhou um quando era criança, tá? Não existe FV estável, fica a mensagem FV é igual a choque. Então, viu isso aqui? Corra, tá bom? Choque. E, por fim, a arritmia de QRS largo, mais chatinha que tem, que é a taquicardia ventricular, tá? Eu não sei se isso aqui é TV ou não, porque eu não apliquei critérios, mas eu já sei que é um ataque à arritmia de QRS largo. Primeira coisa é descobrir não o que é, mas se o paciente está estável ou instável. Lembrando dos 4 Ds, tá bom? Decore eles para a sua vida: dispneia, dor torácica, diminuição da pressão e dor torácica anginosa. Enfim, volte lá. Eu, particularmente, não decoro o critério diminuição do Glasgow. Pronto. Eu olho o paciente, já estou acostumada, então eu não fico decorando essas coisas, não. Mas vocês estão aprendendo, vocês precisam decorar. Então, os 4 Ds: diminuição da consciência, diminuição da pressão, dor torácica anginosa e dispneia. Os 4 Ds, não se esqueçam, tá bom? Eu falei que eu não decoro, gente, é porque já é medular isso para mim, tá? Então, para mim é mais difícil decorar 4 Ds do que eu saber se o paciente está instável ou não, tá? Mas para vocês que estão começando, não tem tanta experiência, os 4 Ds ajudam bastante. E, por fim, as arritmias aí, os algoritmos. Se você dominou o que eu falei nessa aula, você pode partir para esses outros algoritmos, conhecê-los: Santos, Brugada, Verikey e etc, tá bom? Lembrando o faixa branca e o faixa preta aqui. E, por fim, relembrando o meu curso presencial, e muito obrigada, tá certo? Espero ver vocês em breve. E é isso, reveja essa aula, pratique, tá certo? Eletro, você só aprende se repetir várias vezes a mesma coisa, tá? Infelizmente é assim que se aprende eletro, tá bom?
E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, se Deus quiser. Se tiver alguma dúvida, me mande aí por comentário, tá? Me mande por WhatsApp, se preferir também. Vai ser um prazer tirar essa dúvida sua, tá bom? E é isso. Um abraço, pessoal!